Olá, olá, pessoal, quem tá chegando, vai falando oizinho pra mim, pra eu saber que você tá aqui comigo, aguardando a nossa convidada especial de hoje, Bibiana Ferreira, psicoaromaterapeuta. Olha isso, que coisa maravilhosa! Ela vai falar com a gente sobre aromaterapia. Então, o assunto de hoje tá imperdível. Gente, se vocês conhecem o que são óleos essenciais, ótimo, você não pode perder hoje de jeito nenhum. Se você não sabe para que servem os óleos essenciais, então fica aqui comigo porque eu tenho certeza que a Bibiana vai esclarecer muito bem. Ela é da Serena Terra, não sei se vocês conhecem, e ela é especialista no assunto. Então vamos escutar quem entende. Oi, Fabi, boa tarde. Oi, Esther, sejam bem-vindas. Já já a Serena chegando aqui com a gente, Serena Terra, que é a Bibiana. Vamos lá. Muito bom. Aê. Olá, Thaís, oi, Robson, Bruno, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Bibiana, tudo bom? Tudo bom e você, Paula? Tudo bom também. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Gente, eu vou apresentar a Bibiana para vocês. Quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, primeiramente, eu sou Paula Buquerque, eu sou personal trainer, sou especialista em fisiologia do exercício e mentora em mudança, com foco em saúde. E hoje a gente vai receber aqui a Bibiana Ferreira, lá da Serena Terra, e ela é psicoaromaterapeuta. Olha que nome lindo isso, gente. Psicoaromaterapeuta. Adorei, Bibi. Obrigada. E ela vai conversar com a gente sobre óleos essenciais, como é que pode contribuir os óleos essenciais nesse momento que nós estamos vivendo e como é que ela faz essa análise. Então, se você não sabe, se você não conhece o poder dos óleos essenciais, eu não perderia isso por nada. E mais ainda, compartilhe aqui esse aviãozinho que tem embaixo da live com as pessoas que você conhece, que você gostaria que ouvisse também esse conhecimento que vocês vão ter hoje à tarde com a Bibiana, tá bom? Boa tarde, doutor Obrigada. Carlos. E o pessoal tá entrando. São todos bem-vindos. Vamos lá. Fala um Então tá, pouquinho, boa Bibi. tarde. Fala um pouquinho, Tá, então, eu tô nova nesse universo de lives, então qualquer coisa vocês me dão um toque aqui, uma dica para fluir melhor. o objetivo É, é bater papo e aí contribuir com as pessoas que estão aqui com a gente. A gente leva o que a gente sabe. A forma sim. é o nosso jeito e tá tudo certo. Na verdade, eu sou uma estudante eterna de aromaterapia. Eu conheci a aromaterapia há mais de 10 anos atrás. E me encantei nesse primeiro encontro, assim, foi um encontro mesmo com a minha alma, assim, sabe? Eu sou formada em arquitetura e atuava, né, atuei nessa área, mas eu sempre gostei de plantas, pesquisava plantas medicinais e só que esse encontro com a aromaterapia, ela me mostrou de um jeito que nunca tinha mostrado antes esse alcance que as plantas podem ter na nossa parte emocional. Porque a aromaterapia, né, para quem não conhece, é essa terapia, essa prática através de trazer saúde, né, tanto para o ser humano quanto para os animais, para as plantas, com os óleos essenciais. E os óleos essenciais é um composto que tem uma química muito específica ali na planta, né? Não são todas as plantas que produzem óleos essenciais, e elas produzem esses óleos em diferentes partes, né, da estrutura dela, do corpo dela. Então, tem óleos que são de raízes, tem óleos que são, né, do tronco ali, né, do cerne da madeira, tem óleos de semente, de flores, de folhas. E aí, essa química que a planta vai girar, ela também é uma resposta da planta, assim como uma inteligência dela. Então, por exemplo, os óleos de flores foi na adaptação das plantas de atrair insetos polinizadores ou de afastar algum predador ali que poderia colocá-la em risco.
óleos essenciais para evitar o congelamento de algumas folhas, ou a raiz apodrecer. Então, essa resposta, assim, como a planta já tinha o básico para sobreviver, mas ela foi além e trouxe como uma resposta de inteligência química dela mesmo. E aí, essa potência, né, dessa vivência da planta se transforma nessa química. Então, com cada ambiente, cada tipo de solo, cada clima que uma planta vai viver, né, vai se desenvolver, ela vai trazer algum aspecto que eu chamo de mensagem dessa planta, assim, como uma sabedoria para viver naquele ambiente. É, e aí, então, né, o a aromaterapia, né? Esse nome já fala que o olfato é uma parte essencial. A gente tem a aromaterapia aplicada de diversas formas, né? Então, existe o uso tópico através da pele, mas essa questão do olfato nos diz muito de como um óleo essencial vai atuar no nosso organismo. Ela mostra muito claramente como as emoções caminham muito junto com o nosso aspecto físico, né? Então, até estava falando para você que hoje em dia se fala bastante de imunidade, né? E agora com essa questão da pandemia, e eu gosto muito de pensar no aspecto emocional da imunidade. A gente trazer, né, esses alimentos, essas formas que vão fortalecer o seu corpo e as suas defesas, mas a gente também pensar no caso a caso. Para cada pessoa, o que será que pode estar faltando para dar esse apoio, né? Esse sustento. Então, assim, uma coisa essencial da aromaterapia, que eu gosto muito de frisar, é que a aromaterapia ela vai ser muito mais eficiente se a gente pensar no perfil da pessoa que vai usar. E não escolher um óleo com essa relação problema-solução. E eu acho que isso é um ponto muito forte desse período que a gente está vivendo também, da gente ultrapassar essa visão que a gente tem das coisas e ir mais profundamente assim na inteligência nossa, do nosso corpo, e aí através da aromaterapia também das plantas. Ô, Mas como Bibi, eu aqui. tive uma experiência assim com você, né? E acho que é importante a Uhum, gente falar isso pelo seguinte: eu fui buscar a Bibiana por indicação de uma amiga, a Cláudia, né? Uma querida que falou: vai lá no Serena Terra que lá tem um monte de óleo. E eu cheguei lá, eu tive uma aula com a Bibiana, porque assim, eu cheguei com essa mentalidade, eu cheguei assim, o que que é bom para cólica? O que que é bom para não sei o que, né? Achando que existe um óleo específico para uma coisa ou um óleo específico para, né? E aí você me uhum, ensinou que não é assim, não é essa visão que a gente tem que ter de sim. que, ó, então eu tô com tal problema, tal remédio funciona para isso. Não, isso é a nossa mentalidade lá atrás. Vamos pensar da forma como você enxerga. Você enxerga o quê? O ser humano, ele com as necessidades dele e o equilíbrio que ele vai precisar para resolver um problema. Então você vai equilibrar a pessoa para que ela resolva aquele problema. Tô certo? É isso? Perfeito, é isso mesmo, Paula. Os óleos têm esses temas comuns, né? Então, o que que é um óleo que relaxa? Então, a gente vai ter lavanda, patchouli, manjerona, vários óleos que vão atuar nisso, mas que cada um vai além disso, né? Então, essa questão que você falou do equilíbrio é muito importante, porque duas pessoas que estão num estado de ansiedade, por exemplo, cada uma pode estar com uma falta num aspecto completamente diferente. Então, se a gente olha para isso, a gente consegue ir mais a fundo. Mas eu também sou. Então, assim, para as questões mais intensas, assim, né, que estão mais cristalizadas, é sempre bom consultar realmente um aromaterapeuta, né? Uma pessoa que trabalhe com isso realmente. Mas eu também gosto dessa ideia de a gente ter mais autonomia e ir buscando também, mas com muita sutileza, com muito cuidado, e não essas diluições muito altas que se encontram na internet. Então, para hoje, para nossa conversa, eu pensei em falar sim de óleos específicos, para a gente não ficar só também naquilo, tem que procurar um aromaterapeuta e a pessoa ficar no escuro. Mas eu queria deixar claro que eu trouxe isso também como um modo de pensar.
e não para falar que esses óleos que eu escolhi vai ser para todo mundo que está passando por uma questão do emocional, tá? Então, assim, dito isso, que é mais para a pessoa entender como pensar do que falar, ah, ela disse esse óleo, então eu vou comprar esse óleo. Eu vou começar Aham, a falar o que eu pensei assim para tá bom. gente. Só uma coisa que eu não consigo ler pergunta e conversar com você, então qualquer coisa você me fala as perguntas, Ah, tá? pode deixar que eu fico sempre olhando. Se tiver alguma pergunta, tem muita gente falando oi aqui, Simone. A Simone, oi Simone, tava com saudade de você. A Laura tá aqui, a Laurinha tá aqui, todo mundo que tá chegando aqui, G, sejam bem-vindos, tá? Se tiver alguma pergunta para Viviana, podem fazer, tá, gente? Depois eu leio para Tá. ela. Então, esse momento de tanta incerteza que a gente está vivendo, né, com essa pandemia, trouxe uma questão que é a principal, né, que a gente está vivendo, que é a questão do isolamento social. A principal que eu Sim, digo nessa mudança de rotina, né? Então, mesmo assim, algumas pessoas podendo fazer a quarentena, realizar isso, outras não, precisando sair, mas todo mundo com essa questão do isolamento muito forte, né? O ser humano, que é um ser tão social, tão sociável, agora está vendo assim com máscaras, vários limites para interação com os outros, ou para sair de casa, então tá ali na concha, na toca, mas não porque a vida, não porque ela quis esse movimento, né? Ah, deixa eu me recolher um pouco. É porque veio assim, né, como uma necessidade, como uma onda. Então, para algumas pessoas, isso chegou de uma forma que trouxe realmente mais ansiedade, né? Essa questão desses limites. Então, para isso, eu pensei num olhinho eu acho que não sei se eu falei. Eu também pensei na sua seleção por questão de segurança, porque são óleos com menos ou contraindicações, ou mesmo sem contraindicação se usar da forma correta, assim como eu vou falar para vocês. Eu queria muito que vocês pudessem sentir o cheiro, vou sentir aqui por vocês, do que para é? a questão do isolamento. Eu trouxe o óleo de laranja doce. Ah, perguntaram aqui da Laranja bergamota. doce. É o laranja doce porque a bergamota é um óleo extremamente fototóxico. Então, se a pessoa passa na pele e sai no sol, pode manchar ou mesmo fazer uma queimadura. Como aqui eu Tá, peguei óleos assim seguros e acessíveis também de preço, mas eu posso falar um pouquinho da bergamota que eu vi que alguém falou no final. isso Mas a foi. bergamota entra um pouco nisso que eu vou falar também, de a gente sempre tentar fazer uma leitura mais abrangente, assim, da planta, da natureza mesmo como um todo. Essa é a minha maior busca, assim, com a aromaterapia. Então, a laranja, se a gente for pensar, é uma planta que precisa de muita luz do sol para se desenvolver bem. Tanto é que o Brasil é um dos maiores produtores de cítricos. E a laranja, o que que ela é, né? Ela é uma bola amarela radiante ali, né? Cheia de suco, cheia de caldo. A gente pode fazer essa leitura dela com essa força solar, como se fosse esse monte de pequenos sóis ali na árvore, né? E ela traz essa questão da abundância, da simplicidade. E o sol, a gente pode fazer essa leitura de que os olhos que trazem essa mensagem, né, do solar, eles trazem essa abertura para a gente, essa irradiação mesmo, como sem limites, né? Então a gente está ali com as paredes, impossibilitado de sair de casa. O óleo de laranja doce pode tranquilamente usar quem tem criança, assim, no aromatizador. Então, ela traz um certo relaxamento, mas com essa alegria, essa vitalidade, pode ajudar a trazer de novo um entusiasmo que a gente está assim. Algumas pessoas, né, estão falando que estão sem essa disposição, né? Eu gosto muito da laranja e do Uhum. cítrico, porque eles são antidepressivos, eles trazem um certo relaxamento, principalmente esses doces, como a lavanda, mas ao mesmo tempo uma vitalidade. São óleos que podem ativar a circulação do corpo. Então, eu acho que aquele óleo coringa, assim, para usar, para dormir bem, ou no meio do dia, não vai te causar uma sonolência, vai trazer um relaxamento, mas daquele jeito, assim, sabe, alegre. Uma palavra forte da laranja é essa alegria, assim, essa leveza. Tem muitos aromaterapeutas que
associam ela com uma energia assim de criança, uma coisa lúdica. E a minha leitura é que a criança tem essa inocência de estar inteira no presente, assim, né? Não tá lá pensando no que vai acontecer, no que aconteceu. Ela tá ali vivendo o que tá, né? O que tá dado. Não tá Então, enchendo a cabeça, né? De medos e angústias. os óleos cítricos, e aí entra a bergamota, entra o limão também, eles são muito bons para quando a gente está com excesso de pensamento. Então, é para trazer essa leveza para esse centro, assim, do pensar. É uma outra Ótimo. questão que eu considero, né, que está muito forte e me pegou no começo da quarentena. Precisei de uma ajuda dos universitários, de conversar. Eu também entrei nessa onda de medo que começou a ter, né? Para mim passou rápido, ainda bem, mas a gente está vivendo muita insegurança mesmo, né? Além de que a Sim, gente está lidando, na verdade, com uma coisa que está levando realmente à morte, né? Além disso, sim. é a impossibilidade de traçar planos, tem pessoas vendo o seu trabalho modificar muito. Então, é uma leitura que a gente pode fazer disso, é, desse medo, dessa insegurança, é como se a gente perdesse um pouco o chão, né? Porque se por um lado a gente está com excesso de limites na interação, a minha leitura é que também existem alguns contornos, eu vou dizer, que trazem segurança, né? O que é conhecido traz Sim. segurança. O desconhecido deixa a gente como pairando, né? Sem referência. Então, os olhos que aterram, eles podem ajudar nisso, porque eles trazem essa sensação dessa coesão, né? Esse sustento que vem de a gente sentir um chão mesmo debaixo do pé. O óleo que eu O que que escolhi tem para o isso. que que tem a ver, o que que tem a ver esses óleos de aterramento com o chakra raiz? Tem alguma coisa ou não tem nada a ver? Tem tudo, tem tudo a ver, Paula. Tem? Então, essas notas, elas atuam nesse chakra, realmente, o chakra raiz. E uma das coisas do desequilíbrio desse chakra é realmente a sensação de medo e de insegurança. Agora a gente tem uma causa bem palpável, bem conhecida, mas se a gente não pensar nessa época de pandemia, muitas vezes a gente está com sensações de medo e de insegurança que a gente nem consegue ter essa causa. E pode ser esse desequilíbrio desse chakra raiz. Olha que Então, interessante. essas notas, e assim, o que eu acho lindo das plantas é que a gente não precisa ir para um lado ou para o outro. Os dois são complementares. O aspecto químico, clínico, os estudos, né, com a metodologia científica, eles confirmam o que esse aspecto energético e mais holístico querem também nos abrir, né? Sim, sim. Mas, Viviana, é Então, muito engraçado isso que você está falando, porque dos tempos para cá, eu estou mais em casa, eu estou mexendo mais nas minhas plantas, mais nos jardins. E eu faço isso pensando no chakra, né? Falei assim, não, eu preciso fortalecer meu chakra raiz. Para quem não sabe, uma forma da gente eliminar o medo é exatamente fazendo a jardinagem, botando o pezinho na grama. E agora você está falando das plantas. Olha a é relação da aromaterapia com isso. Gente, isso é fantástico. Olha maravilhoso, que né? meio de cura, né? Tão natural, tão lindo. Muito, E, muito legal. cada vez mais que eu estudo aromaterapia, eu me vou para isso que você está falando, para esse cuidado com as plantas, também sem precisar comprar necessariamente um óleo essencial. A gente pode, é isso, pisar na terra, fazer um chá com mais consciência, em vez de só ir lá, colocar o saquinho e colocar. Planta uma erva que seja, se tiver um Sim, espaço, sim, sim. e Ó, se tô com minha conecta. Ó, hortelã aqui, ó. tô, ó, eu tô com as Ai, que rosas, delícia. isso é tudo do meu jardim. Eu bato o maior papo com Rosas. ela. Como é que você Rosa faz de também. rosas? Como é que Não, você eu só faz de coloquei. rosas? Não, eu só coloquei na água, simplesmente, não é chá. Eu peguei uma água Tá, limpa, né? Filtrada, peguei as pétalas das plantas que eu queria, coloquei ali e deixei uma hora no sol. No sol ali perto do meio-dia, uma hora, porque o sol ajuda essa energia da planta a ir passando para a água, né? E solarizando, e aí a gente consegue receber também esse cuidado da planta. E nesse caso é da planta que eu cuido, né? Então eu acho que tem toda uma sintonia, assim, que diferente do legal.
comprar simplesmente. Então, Muito legal. a gente tem diversos meios, né, de cuidados com as plantas, não necessariamente os óleos essenciais. O patchouli que eu trouxe, ele é um óleo essencial que é de folha, na verdade, não é um óleo de raiz. Mas quem conhece o cheiro vai perceber que é essa nota bem de terra, assim, né? Bem denso, é um cheiro presente. E eu trouxe pela questão de segurança, se a gente usar diluído, é um óleo muito seguro também. E ele traz uma questão que eu acho que pode ser bastante interessante para algumas pessoas, que enquanto ele aterra e pode trazer essa sensação de segurança, é um óleo que trabalha bastante a autoestima. Essa coisa da gente se sentir bem dentro da gente mesma, na nossa pele e como a gente está hoje, assim, né? Esse gostar e esse se sentir bem mesmo, né? Com quem você é. E como a gente está com as emoções muito à flor da pele, eu achei que essa pode ser uma questão interessante. Muito bom. O óleo essencial de patchouli, ele é bem anti-inflamatório da pele, então ele é muito bom para diversas questões, ele regula a pele seca e pele oleosa. Algumas Ai, tá todo pessoas, mundo reclamando que a pele tá mais seca nesse momento, né? sim, Eu escutei ele é um bastante óleo gente falar. de compor isso. Para algumas pessoas ajuda em perda de apetite, mas sinceramente eu nunca fiz esse trabalho com ele dirigindo. Eu só sei que tem esses Uhum. relatos. Não conheço muito bem esse Ele aspecto ajuda a do óleo. perder o apetite, é isso? Sim, mas eu imagino que ele entra, daí é o que eu imagino, assim, eu teria que fazer uma pesquisa. Nessa questão da compulsão, de trazer uma estabilidade, sabe? Na questão da Uhum. ansiedade também, talvez ele traga, porque ele ajuda a estabilizar a mente também com excesso de pensamentos, de uma forma bem diferente da laranja, né? Então, Uhum. essa sensação de conforto, de segurança, de autoestima, eu imagino que seja nessa linha que Nessa ele linha. deve atuar. Sim, mas eu teria que fazer Faz uma faz pesquisa. muito sentido o que você está falando, porque, querendo ou não, quando você está com compulsão alimentar, você realmente está com muita ansiedade, inseguranças. Ué, então você age E é uma coisa que nessa. acaba te preenchendo, né? A Sim, comida traz aquela falsa sensação de. Todo mundo conhece bem essa sensação, né? Que usar a comida como um alívio, né? Como uma sim, forma de se sentir bem. sim, É isso que traz a compulsão, né, Viviana? sim. Então, o patchouli tem essa virtude. O óleo de vetiver poderia entrar também nisso que eu estou falando, de um óleo de raiz que trabalha Como essa chama? confiança. Vetiver, com V, Vetiver. sim. Vetiver. Tô anotando tudo aqui, que daqui a pouco eu vou aí na sua casa pegar a listinha. Aí, minha irmã já escreveu ali o vetiver para quem tiver interesse. Ah, muito obrigada, Thaís. Gratidão. Gente, todo mundo que gostar de alguma dica, que for experimentar, estuda mais o óleo também, para se aprofundar. E, bom, enfim. Aí eu tenho mais duas questões que eu acho que estão fortes agora nesse momento. Uma outra, então, é que, na verdade, no começo da quarentena, tava todo mundo, né, inclusive eu, falando: nossa, eu vou ter tempo para fazer as coisas, eu tenho muita coisa para estudar, para fazer. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não era bem assim, né? As atividades, algumas aumentaram, atividades da casa, quem está com criança em casa. E aí eu tenho visto muito relato de sonolência, de falta de disposição, falta de conseguir organizar também. Peraí que Você falhou não um sabe qual pouquinho. que você Falta do tá quê? e De organização. tá. Essa falta Tô entendendo. de conseguir organizar com clareza na mente mesmo, né? Uma cadência para as atividades. Então, somado essa falta de energia que eu tenho visto muitas pessoas falarem. Tá chegando aí? Ah, tá um pouco falha, você tá um pouco cortando a voz. Deixa eu ver se eu abrir a porta aqui melhor. Só um minutinho. Tá. O Wi-Fi. A gente Essa mora na questão roça, né?
É, né? Aí a internet aqui é meio Sim. complicada. Aqui, o datinho. Essa questão dessa necessidade de despertar mais o corpo de dia, que às vezes a gente fica com uma certa leseira, uma preguiça, um sono fora de hora, e essa coisa de excesso de informação e a gente não conseguir realizar tão bem as nossas atividades. Eu trouxe um óleo que é o hortelã-pimenta, que muita gente conhece. Esse Adoro. já vai ter um óleo com mais contraindicação do que os outros. Realmente não usar na gravidez. Para quem está amamentando também não pode diminuir o fluxo de leite. Então, como eu disse, sempre Olha, pesquisando. Mas para quem não se encaixa nisso e usando de formas diluídas, que eu quero tirar um tempinho para falar disso, dessa forma de uso, o óleo de hortelã é um óleo que pode ajudar a despertar bastante assim o corpo, o organismo, trazer essa vitalidade. É um cheiro muito fresco, assim, né? É o óleo que quando eu inalo vem na boca o gosto. O hortelã-pimenta não é essa hortelã que a gente costuma plantar para fazer o chá, é a menta mesmo. A menta piperita é aquela folhinha mais pontudinha. ela é um pouquinho E a... maior, né? Do que o Isso, hortelãzinho. É. sim, sim. Eu já tive um pezinho. E o hortelã-pimenta, ele traz uma questão bastante para o digestivo também. Então, para quem estiver passando por alguma questão com isso, pode fazer uma massagem com ele bem diluído na parte digestiva. Ele tem bastante sintonia com o estômago, para inclusive cólica intestinal. Ele tem bastante ligação com essa parte, mas focando nas emoções, que é o que eu trouxe, é um óleo que pode ajudar bastante a gente digerir esse excesso mental também que a gente vem tendo, né? Tanto de informações que a gente busca fora, quanto as nossas mesmo. E aí, como se formasse um emaranhado ali, e eu vejo isso como uma energia quente, assim, né? A gente até às vezes se inflama no pensamento. Então, ele traz esse frescor clareando, iluminando, como arrumando, né, esse excesso de pensamentos. Então, ele pode trazer maior foco mental também, associado a esse despertar. Tanto é, Oh, tanto quem tá aí? Oi! dia assim, A Laura da Vivi. à noite, o hortelã, inclusive, pode alterar a sua rotina de sono. Então, é um óleo que é mais indicado para a grande maioria das pessoas usar mesmo de dia. E o hortelã pode trazer uma coisa que eu acho muito bonita dele. Ele pode ajudar a gente a atingir um estado em algum momento da vida que a gente está precisando de mais tolerância também. Como se esse apaziguar desses excessos nossos também fizesse a gente encontrar um outro lugar ali dentro da gente de reagir de uma outra forma. Então, para quem está achando que está um pouco intolerante, e a gente está mesmo num caldeirão, né? Se a gente for conectar muito as nossas antenas só com o que está acontecendo fora, é muito fácil mesmo a gente ficar, deixar a raiva tomar. Eu considero a raiva uma coisa boa e produtiva e que impulsiona, mas chega um momento que começa a ser desequilibrado para a nossa vida, né? Então, o óleo de hortelã-pimenta é um óleo que também pode apaziguar a emoção e trazer esse estado de mais tolerância. É uma coisa que acontece muito, é que assim, muita gente que tinha um ritmo acelerado de exercícios e agora teve que diminuir, dá uma certa agitação mental. Não é nem a questão da ansiedade, ou é até a ansiedade também um pouco, mas Uhum, a cabeça não para de pensar. E eu uhum, lembro que eu aprendi com você a usar esse hortelã-pimenta. Eu falo hortelã-pimenta porque ele é diferente da hortelã, né? certo. Aham. E mesmo assim, na hora de dormir, Bibi, às vezes eu coloco um pouquinho, não me atrapalha o sono, pelo contrário, ajuda a acalmar o mental, organizar Sim, as ideias, e aí eu começo a relaxar. Claro que tem, sim. né, outros específicos, a Uhum. lavanda me desmaia, mas assim, esse hortelã-pimenta dá esse centramento mental. Eu acho que é muito legal para quem faz muito exercício e que agora não está podendo fazer muito exercício, fica mais agitado, com a cabeça mais agitada. Faz E sentido?
Ah, isso que você falou é essencial, porque cai naquilo que eu falei no começo, né? Você, por exemplo, o hortelã pode te ajudar a descansar. Tem pessoas que não dormem bem com a lavanda, então a gente não pode falar que para todo mundo lavanda é relaxante para dormir. Tem algumas poucas pessoas que dormem melhor com o óleo mais estimulante que eu conheço, que é o de alecrim. Então, Olha, essa autoobservação, não só para a escolha do óleo, mas para os momentos de usar, para o jeito de usar, também é muito legal. É uma autoanálise, assim, muito importante, né? A gente não está simplesmente na mão de alguém que vem e fala o que você tem que fazer. Você também tem que sentir, né, o que está trazendo. Então, quando eu faço os atendimentos, eu falo mesmo para a pessoa, olha, repara, sabe, você vai usar gerânio, vê se você usar antes de dormir, ele te despertou, então aí você escolhe um outro momento para usar. Isso que você falou é muito legal, sim. muito joia. O Bibi, o Jaime está falando aqui que ele pinga um pouco de óleo hortelã, pimenta e alecrim na agenda e é uma delícia. Eu abro para trabalhar e fico até mais alegre. Exatamente isso que acontece com o alecrim, né? A gente fica mais alegrinha, né? Traz É meio aqui. que automático. Não precisa nem ser o óleo. Aqui em casa eu tenho plantado. Você começa a mexer assim, você já Ah, entra sim, nesse, né? maravilhoso também. Tudo isso. Não precisa nem arrancar, né? Só de passar a mão. Não precisa arrancar, gente, não precisa. É. Vamos lá, Bibi. E aí, o que mais em relação a esses mais terrosos, né? Olha, então eu falei de um óleo cítrico que traz leveza, que traz essa abertura, né? Esse movimento do solar. Aí eu falei de um óleo que tem essa nota mais terrosa, que é o patchouli. Aí agora eu falei de um óleo de folha, que traz essa questão, né? Esse específico traz um frescor, é um óleo bastante analgésico também, eu não tinha falado. E aí, por último, eu trouxe um óleo que é de flor, que é o óleo mais conhecido da aromaterapia, mais consagrado, é a lavanda. E eu acho muito interessante porque quando eu comecei a trabalhar mais profundamente com aromaterapia, eu fiquei surpresa de que como um óleo que eu já tinha usado tanto e que era tão conhecido, podia trazer tantas coisas novas, podia ainda mais fundo, né? O que nos leva a essa questão de que, na medida da nossa abertura pessoal, as coisas se abrem mais para a gente também. E é com tudo, né? Uhum. O alimento pode ser uma coisa gostosa, os primeiros nutrientes, a gente pode se aprofundando e virar realmente um medicamento para a gente, pode se aprofundar mais e a gente entender que força que traz, né? O que é uma raiz, o que é uma folha, e com a aromaterapia é a mesma coisa. A gente pode começar usando um cheiro pelo bem-estar, porque é um cheiro que me agradou, eu achei gostoso, mas aí você vai se aproximando mais e entendendo essa resposta nas emoções, mas você pode se aproximando ainda mais. Hoje em dia, uma coisa que eu gosto de fazer é meditar com a planta que eu sinto que eu preciso. E às vezes nem o óleo eu uso, eu só fico sentindo, vendo o que ela pode me trazer. E à medida que a gente vai se aprofundando nas coisas, é isso, né? A gente pode ir se abrindo. Então, a lavanda eu gosto porque é um óleo também seguro, é acessível. Muitas pessoas já têm em casa, então eu pensei também de falar alguma coisa que de repente as pessoas que estão assistindo já têm aí para fazer alguma misturinha e tal. E a lavanda, eu trouxe nesse sentido de um óleo que pode ajudar a gente a serenizar os sentidos de uma forma mais profunda e mais integrada, assim, a gente não falar só que é das emoções ou mais do mental, é de uma forma mais plena mesmo. A lavanda, algumas lavandas é só de inalar uma vez assim do vidro, parece que já vem uma energia diferente, assim, que você dá uma, sabe, assim, você se entrega mais, porque a gente está sempre em estado de alerta, né? Verdade, E verdade. hoje foi um óleo que eu senti muita vontade de usar, então eu tô meio aqui na força da lavanda. A lavanda é uma coisa que eu gosto de falar para quem vai usar. Eu nunca tinha ido para a Europa, não conhecia nada dessas plantas ao vivo, assim, e o ano passado eu pude conhecer.
E foi muito intenso as coisas que eu lia, eu senti na prática mesmo, porque é um sol tão escaldante que você literalmente passa mal, assim. Teve um dia que eu tive um princípio de insolação, eu tive febre. É um sol muito intenso que eu não imaginava que, achava que era coisa só da Bahia, assim, sabe? E o solo, você vê cheio de pedra, você vê que não é um solo rico com matéria orgânica, é realmente uma condição que a gente poderia, né, com o nosso olhar humano, chamar de hostil. E é essa resposta a esse ambiente, também a esse sol que poderia prejudicar ela, que ela forma essa química que, que traz essa serenidade para a gente, né? Então, a resposta dela de adaptação àquele meio, àquelas condições, foi, na verdade, de encontrar uma consciência ali que traz um relaxamento mesmo para a gente, né? É considerado um ansiolítico. Tem estudos que falam que a gente passar a lavanda, né, não simplesmente no olfato, mas através da pele, alguns componentes penetram pela pele, então atuando com esse relaxar e até podendo abaixar a pressão sanguínea, por exemplo, para algumas questões de dor. E alguns aromaterapeutas, eles trazem que a lavanda, que inclusive tem essa flor, né, que vai do roxinho ao azulado, que traz essa purificação no nível mais espiritual para a gente também. Como que apaziguando também a mente, as emoções, a gente encontra esse espaço dentro da gente mesmo para se conectar com isso, que não precisa ter uma cara pronta, né? Você chamar de Deus ou de espiritualidade, é esse lugar que é de uma força sutil, assim, cada um pode incorporar na sua vida da forma como lhe cai bem, assim, né? Mas é nesse lugar, assim, de uma certa transcendência mesmo. O que eu percebi com a lavanda nas oficinas, que eu achei muito interessante, ao mesmo tempo que para algumas pessoas traziam simplesmente não, né? Mas um relaxamento profundo, para algumas trazia um choro, liberar de alguma coisa que estava esquecida, mas que estava ali. Eu vi isso acontecer com algumas pessoas algumas vezes. E esse nome lavanda vem de lavare. Nos antigos banhos romanos e para lavar as roupas também, associava com a lavanda, né, por causa desse aroma, e ela tem essa questão da purificação, né, que ela traz bastante forte. Então, ela vem dessa raiz de lavar. Mas a gente pode também fazer essa leitura para as nossas emoções, como um lava as emoções. Mas é com essa química que é gentil, né? É de serenar, né, de relaxamento. Então, o que eu percebi é que sempre que pode até acontecer alguma coisa diferente disso que eu vou falar agora, mas na minha experiência profissional, vinha um choro, mas aquele choro que descansa, assim, sabe? Não doído, como, ai, precisava soltar isso, assim. Então, eu acho que a lavanda é um óleo muito legal da gente fazer algumas experiências também para quem se identifica com esse aroma floral, né? Quem tem pressão baixa e sente com a lavanda dá uma leseira, assim, pode não ser o melhor óleo para aquele momento. Então, como eu disse, aqui quis trazer umas coisas claras para ficar mais gostoso também de conversar e das pessoas se inspirarem. Mas só para repetir, né, não é que é para fazer exatamente com o óleo que eu estou falando. Mas a lavanda ela traz essa questão. E a gente está muito ao mesmo tempo que estamos isolados, a gente está muito em contato com o outro, né? A gente está nas redes sociais, a gente quer estar no mundo e muitas vezes isso traz também um embate, né? Seja no nível social, político e que pessoalmente eu considero isso produtivo, com aquela mesma questão da raiva, né? Que pode impulsionar e gerar coisas boas, mas chega uma hora que pode entrar em desequilíbrio. E eu considero que a lavanda é um óleo que pode ajudar a gente a se centrar de novo num lugar de paz mesmo, sabe? Acho que paz é uma palavra que poderia associar para a lavanda. Como eu disse, algumas pessoas não relaxam tanto assim com a lavanda, porque é um óleo que pode
entrar nos nossos mecanismos de liberação de serotonina no cérebro. Então, traz uma sensação de bem-estar, uma alegria. Então, traz um relaxamento, mas essa coisa mais assim, sabe? Então, de novo, Ativa. tem que experimentar o óleo para. É mais uma alegria, assim, sabe? É, Não. é. É. Então, É tipo experimentar. assim, ó, eu vou falar o que eu sinto, é como se fosse uma aceitação. Você parece que aceita. Pronto, é assim. Ô, Bibi, eu fiquei, acho que no terceiro dia de quarentena, eu tava assim, surtando, né? De nervoso, de medo, de insegurança, dor de estômago. Aí o que que eu fiz? Botei a lavanda. A gente tem um colarzinho para colocar, né? E aí fica Uhum, aspirando. E é muito legal, porque às vezes você está trabalhando, você abaixa, ele vem dentro do seu nariz. E aí eu lavanda, 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 e botei. Gente, mas assim, tirou com a mão. Tirou com a mão. é. Eu já tive crise de pânico. Então, quando Uhum. começa aquela crisezinha de ansiedade, você sabe que aquilo pode virar uma crise de pânico. E a minha experiência com isso, você começa a aspirar a lavanda, você vai acalmando na hora, sua respiração já muda, você, é o que você falou, dá aquela, ai, tá tudo bem, aceita aqui agora, Sim. esse momento, e tá tudo certo. E além de ser um indutor de sono, que, gente, olha, sem brincadeira, nem melatonina para mim não funcionou tão bem como, como a lavanda. Bota duas gotinhas assim no travesseiro, ai, que sono gostoso. O meu marido fala que não dá nem tempo dele responder boa noite. Eu falo boa noite, eu vou responder já tô dormindo. Que bom. Como você olha para. Ah, esse é muito assim, tiro e queda. E eu acho que também a gente criando consciência do que aquele aroma faz com a gente, fica mais fácil, inclusive, da gente perceber. Né? A gente começa a aumentar as nossas percepções. Faz sentido isso, Bibi? De a gente ir praticando? Sim, total. Ao longo do tempo, eu sabia o que que um óleo fazia, né? E eu queria trabalhar aquela questão em mim. Então, antes de dormir, eu pegava, né? Faz tempo que eu não faço isso, mas eu pegava o vidro lá do olhinho, meditava assim, comigo mesma, né? Conversava um pouquinho rapidamente, abria o vidro, inalava algum tempinho e ia dormir. E aí vinham sonhos, assim, sabe? Que me mostravam coisas, aspectos diferentes do que eu estava pensando. Então, pode ser muito interessante. E aí não dá para falar assim, ah, faz isso com óleo tal. Porque é isso, né? Cada pessoa vai ter uma sintonia, uma afinidade com o óleo. E também em determinado momento da vida, né? Esse óleo que eu mais lembro, assim, que foi forte, isso porque eu respirei só uma vez. Ele, inclusive, foi o de gerânio. Era um momento da minha vida que tinham coisas ali que ele podia trazer esse despertar, sabe? Para eu lidar de uma forma diferente. Agora já não é um óleo que eu tenho tanta vontade de usar ultimamente. Eu tenho usado mais as folhas da malva, né? Que é um tipo ali de desse óleo essencial para chá, mas o óleo essencial mesmo faz tempo que eu não uso. Tinha uma época que eu sentia necessidade, assim, de usar. Eu colocava uma gotinha no colar, quando a minha filha era menorzinha, e eu ficava, às vezes, em extremo cansaço, e aquele cansaço me levava a uma angústia que era emocional. Aí você começa a ver a vida com óculos ali do pessimismo, da tristeza, que tudo. E eu, no fundo, eu sabia que eu só precisava de descansar, mas estava me afetando naquele nível. Então, era um óleo que eu gostava, eu colocava, ficava inalando, e aí as coisas vinham para o seu lugar, né? Não é aquela pílula mágica que de repente eu não estava mais cansada, mas eu conseguia ter essa perspectiva diferente. Eu acho que essa questão da perspectiva e da clareza e de você conseguir pensar melhor, ter esse espaço de não ser tão reativo com as coisas, mas conseguir passar pela vida, tipo, ah, aconteceu isso, eu não gostei, mas você consegue tentar digerir um pouquinho, dar uma resposta um pouco melhor, sem muito também entrar na culpa ou autocobrança, mas é uma coisa natural que eu acho que os óleos essenciais vão ajudando também. Outras coisas também, né? Outras técnicas, meditação, mas eles eu acho que ampliam assim tanto a respiração e a respiração eu vejo que ela abre esse espaço aqui, né, do sentir.
Então a gente vai ampliando isso, a gente vai recebendo as coisas de outra forma também, né? Pensa que quando a gente está com a respiração curtinha, a flor da pele, Hum. vai ser muito mais fácil a gente entrar numa reatividade com alguma coisa, às vezes até pequena, que aconteceu com a gente. Então, acho que essas práticas do óleo essencial e outras que vão ampliando assim esses espaços, eu acho que elas são muito benéficas para a gente se colocar com a gente mesmo, com as pessoas. E como isso traz a gente para a nossa essência, né? A gente começa a se conectar com a gente, porque o dia a dia, a correria, a modernidade, o avanço, inclusive, de remédios hoje em dia, facilitou muito você chegar na farmácia e lá pedir alguma coisa e resolver um problema naquele momento. Só que será que você está resolvendo mesmo o seu problema? Ou você está só amenizando as consequências do seu problema? Porque hoje, Sim. eu lembro que há um tempo atrás, quando eu comecei a ver a quantidade de farmácias que surgiram, né, na cidade, eu comecei a assustar. Eu falei, gente, mas está tendo uma farmácia em cada esquina. E a gente perdeu muito essa coisa do que os nossos ancestrais tinham, nossa mãe, nossos avós, de assim, tá Exatamente. gripado? Vamos fazer um chazinho de alho. E eu falo isso por mim mesmo, Bibi, porque eu detestava alho, né? Minha mãe vivia falando, ai filha, você gripou? Toma um chazinho de alho com gengibre, faz assim, faz assado. Eu, não suporto alho. Hoje você pergunta para mim, o que que eu faço? Eu faço exatamente isso, né? Eu vou atrás do alho, eu vou atrás do gengibre, eu vou atrás Uhum. da... E isso remete a quem? A nossa essência. Com quem que a gente aprendeu isso? Com as nossas mães, com as nossas avós, né? Sim, Por que esse consumismo desenfreado de remédios que não vão curar você? Não vão. Vão só diminuir os sintomas. É isso. sim. Mais nada. Uhum. Claro, tem Sim. os remédios que são importantes, são essenciais. Claro que tem. Tecnologia está aí na área da medicina também. Mas a gente não pode perder essa coisa da conexão com a terra. Porque Sim. eu acredito que a aromaterapia, os chás, as técnicas, elas ligam você com o universo, não só com o seu problema em si, mas com essa energia de equilíbrio, que é a sua vida, que é o universo, é tudo junto. Então, eu Sim. estou descobrindo cada dia mais o quanto a gente precisa parar e usar de aromas, usar de chás, porque é isso que Sim. faz a gente se sentir melhor com a gente mesmo. Porque, Sim. Bibi, olha, tá um desafio para todo mundo. Mas Sim. como eu lido com isso, faz toda a diferença. E se eu tenho uma coisa, uma ferramenta tão útil, porque acho que até seria interessante você falar, por que que a gente aspira? Por que que a gente aspira o óleo? Por quê? Por que que a gente aspira, Bibi? Por que que a gente tem essa vontade de aspirar Não, esse porque aroma? na verdade não pela vontade, mas assim, a gente aspira o aroma porque vem mais rapidinho aqui pro cérebro. Ah, sim, o olfato é a região, né, que menos passa pelos centros cognitivos, assim, racionais, né? Não que o óleo chegue dessa forma, mas ele leva um impulso elétrico direto, né, para o sistema límbico. É mais rápido, inclusive, né? Sim, porque era uma questão de sobrevivência, né, para os nossos ancestrais, como você disse. Mas essa coisa que você falou de honrar a sabedoria de cura, assim, das nossas ancestrais, né, nossas mães, nossas avós, para mim esse é um ponto cada vez mais importante na aromaterapia. O que é honrar a cultura de sabedoria, daí de um ponto de vista maior, mais coletivo, dessa sabedoria de cura com as plantas, né? O que está acontecendo com esses povos hoje, que são os originais daqui do Brasil e que são os grandes, né, as grandes detentoras e detentores dessa sabedoria das plantas como uma coisa que vai muito além do físico e do emocional, que vai, extrapola para uma noção de mundo muito diferente. Então, para mim, é cada vez mais incoerente você buscar
um óleo essencial numa prateleira e achar que isso está desconectado de um cuidado com a natureza, de um olhar para o que está acontecendo com os povos indígenas. Para mim está tudo junto e conectado, assim, sabe? E aquela coisa que eu falei de que os olhos vão se abrindo na medida que você também se abre, eu até me emociono para falar disso, mas acho que quando a gente pensa nisso, as plantas vão se mostrar de uma forma diferente para você também, porque daí você abriu um pouco a sua anteninha para captar uma outra mensagem dela que estava ali te aguardando, sabe? Então, eu acho que nesse momento que a gente está passando, é bem importante a gente associar essa nossa busca de bem-estar através da natureza com uma noção mais ampla de natureza, né? De preservação. Não é uma coisa de ser eco-chato. Não é chato, é parte da vida a gente pensar nisso. É para ser gostoso, é para Sim, fazer parte, né? Não é uma, ai, que sim. saco, vou ter que separar aqui as minhas coisas. É incorporar isso, assim, né? De um jeito que fica estranho ser diferente. Então, eu Né? acho Terra muito é vida. importante. É o que você falou, nós somos seres espirituais, a gente não está falando só de tratar o corpo físico, né? A gente está falando de tratar o nosso corpo sutil. E a aromaterapia, ela vai direto nisso, ela trata o corpo sutil. E aí, como consequência, o físico da gente fica bom, fica Sim. saudável. Olha que maravilha! Dois em um, né? A gente trata o corpo sutil e ganha um corpo físico saudável. A Laura tá falando aqui, Bibi. Eu gosto de passar a lavanda junto com creme hidratante facial. Sinto que reduz bastante a oleosidade e deixa a pele com um aspecto muito bom. Percebo que ajuda na cicatrização também. Olha que bacana. Para a pele. Eu já Ah, li que é bom com picada de inseto também, passar. é muito bom. O Jaime está aqui falando que a lavanda ele tem mais dificuldade, que dá até uma dorzinha de cabeça às vezes. E a Yasmin está Uhum. contando que teve essa experiência de lavar a alma com a lavanda. Ô, Laura, olha que legal. Eu tinha feito um sérum para mim que ia alguns óleos de madeira, cedro, olíbano, tararã, porque era bom para a pele. São óleos que eu gosto, assim, do aspecto dele emocional. E eu fiz antes da pandemia. Aí começou, eu comecei a esses óleos de madeira, eles podem ajudar a trazer bastante centramento, sabe? Essa imagem de que passam os ventos, mas o cerne está ali com a sua firmeza, a sua integridade. Então, quando começou, meu serum acabou, era para durar bastante, mas eu comecei a usar para o emocional que ele trazia. E então tem essa coisa junto, assim, né? Os cosméticos, para mim, naturais, cada vez mais eu quero menos aroma e mais o aroma que eu queria trabalhar mesmo, assim, menos informação, sabe, de cheiro, alguma coisa mais neutra, para eu usar daí um creme com lavanda, quando essa lavanda também Os está fazendo óleos. sentido, no emocional. É um jeito de pensar, né? Legal. Não, imagina, não que seja esse o jeito certo, mas cada vez mais eu me sinto chamada, eu me sinto assim, sabe? Que E sobre o que legal. o Jair falou, não é receita de bolo, assim, não tem como falar que é assim para todo mundo, mas um cheiro que a gente não gosta, que traz alguma sensação estranha, como para ele até dor de cabeça, sendo um óleo de boa qualidade, né, tudo mais, pode ser que ele esteja justamente tocando em alguma coisa que é difícil para mim no plano emocional. Por isso que quando aquela planta aponta para aquela questão que para mim foi mais machucada, né, tá mais sombria, o corpo dá uma sentida. Quando acontece isso, a minha linha de pensamento é não ficar forçando. Ah, então eu vou cheirar lavanda porque ele deve estar trabalhando alguma coisa que eu preciso. É mais a gente pode ir usando alguns outros óleos e deixá-la, se realmente identificar que é isso, usar a lavanda super diluída e aí colocar um óleo, por exemplo, de vetiver, que ele gosta. Então, vai trabalhando com sutileza e com delicadeza com a gente mesmo essas questões. Por isso que quando a gente chama uma mistura de óleos de sinergia. Porque pegando vou dar esse exemplo. A gente pode pegar um óleo que estava despertando alguma coisa que não é tão confortável para ele, mas a gente vai colocando outros de suporte para aquilo também e passando de uma forma com mais gentileza mesmo, assim, com a gente. Então é mais do que somar.
é um óleo sustentando o outro, que é lindo mesmo, né? É outra inteligência também da natureza. Então, por isso que a gente chama de sinergia. E assim, eu acho que o nosso tempo está Tá acabando. acabando. A Lúcia está perguntando qual a diferença da lavanda para lavandim. Eu tenho essa São, dúvida também, eu tenho os dois aqui. são espécies diferentes, Lúcia. O lavandim, ele vem do cruzamento de duas lavandas. E uma delas, ela tem mais cânfora. Então, o lavandim é uma espécie que já tem ela é mais canforado, ele tem um cheirinho um pouquinho mais suave que o de lavanda, mas tem essa propriedade de repente poder abrir a respiração ou para uma dor muscular também pode ser interessante. Que E ela legal. geralmente pode ser mais relaxante assim para as pessoas, mas tem pessoas que não, né? Que sentem que o lavandinho, por ter esse cheiro um pouco mais suave, assim, relaxa mais. Então teria que fazer essa Ah, experimentação. É uma espécie diferente. e a Kiara está falando, queria perguntar sobre a frequência de uso dos aromas. Sabe aquela questão de usar muito remédio a tal ponto que ele não funciona mais? Isso acontece com a aromaterapia? Sim, porque é um estímulo constante para o sistema nervoso, então ele passa ou se acostumar com esse estímulo, ou e pode não dar aquele efeito de antes, né? Dos mecanismos de liberar algumas substâncias, alguns hormônios benéficos. Se você ficar sempre com aquele estímulo, pode ser que depois. E isso é com qualquer substância, né? Não só com aromaterapia. Então, o ideal seria, quando a gente está usando, né, para essa prática terapêutica, não estou falando de cosmético, nem de loção corporal, estou falando de usar para terapia. Seria interessante em aromatizador de ambiente a gente usar de meia hora a uma hora e faz um intervalo, aí pode repetir no mesmo dia, faz um intervalinho, aí pode repetir até umas 3 vezes, mais ou menos. No colar não tem problema, se você pingou uma gotinha, você não precisa tirar o colar, porque a quantidade que realmente vai chegar através da respiração e que vai mandar também esse impulso elétrico para o cérebro não é uma grande quantidade. E depois de algum tempo, que não tem um prazo certo, mas 20 dias, 21 dias, 30 dias, você pode mudar aquele estímulo. Na prática, o que acontece é que o nosso corpo ele é muito inteligente, né? E a gente vai abrindo esses canais intuitivos, ele vai pedindo. Então, naturalmente, aquele aroma que você estava usando no colar, por exemplo, você vai tendo vontade de usar outra coisa porque como o cheiro tem essa relação muito íntima, né, com a nossa parte emocional, a gente vai transformando, né, no dia a dia alguma questão no aspecto, né, emocional mesmo, físico, e aí o corpo vai pedindo algum outro aroma. Se não entrou dentro disso, né, se a pessoa ainda está em dúvida, aí pode usar essa conta de usar alguns dias, assim, 15 dias, 20 dias, 30 dias e ir para Legal. outro, fazer um intervalo. E eu queria só mostrar uma coisa para vocês, muito rapidinho. A possibilidade de você diluir uma gotinha só numa quantidade, eu não vou dar uma quantidade exata, pode ser 50 ml, por exemplo, de um óleo, uma gotinha só do, do óleo essencial, e ir passando e sentindo os efeitos. É um jeito diferente de usar de uma forma mais energética, assim, vamos dizer. Então a gente pode, uma alternativa, não que seja o melhor jeito. Mas só para pegar um óleo e usar de vários jeitos, igual você falou, usa antes de dormir, usa em outro horário, sente o cheiro, vê o que, que ele traz, e aí essa é mais uma fórmula. Usa diluído, passa, vai deitar um pouquinho, se tiver um tempinho, 10 minutos, para tentar sentir o que, que aquele óleo pode ter trazido para a gente. É uma experiência que pode ser interessante também. Muito bom. Ai, olha, pena que nosso tempo está acabando. Eu ficaria aqui mais uma hora conversando, escutando você falar, que maravilha. Em quais tipos de óleos podemos diluir o óleo essencial? Óleo vegetal, é isso? Óleo vegetal, Kiara. Você pode me mandar um oi lá na página também, eu posso te falar um pouquinho mais, mas óleos vegetais de boa qualidade. Eu não fui profundamente nos óleos vegetais, eu gosto muito de estudar os óleos essenciais, então eu acabo usando a mesma gama, assim. Para o rosto eu gosto muito do jojoba, do rosa mosqueta.
Um óleo que as pessoas usam bastante é o de semente de uva. Aí tem alguns óleos que trazem já, o próprio óleo vegetal traz a propriedade, né, para a pele, para o que a gente está buscando. De forma geral, o óleo de jojoba ele é bastante antioxidante, então aquele seu preparadinho tende a durar mais tempo também, mas é um óleo mais caro, né? Então, eu mesma uso só de pouquinho no rosto. Ah, então Show. tem um mundo de óleo Fabi, vegetal. não, Bibi, ó, 9 segundos, temos que encerrar. Ai, que dó! Gente, olha, gratidão, muita gratidão, Bibi, foi maravilhoso.